Oi, turma! Sejam bem-vindos! Para você que não me conhece, meu nome é Paula Rocha. Nesse canal nós falamos de inteligência emocional e inteligência espiritual. Sejam bem-vindos! Bom, hoje é domingo, Dia dos Pais. E o que eu quero falar com você, que para muitas pessoas esse dia é um dia pesado. Porque algumas pessoas lembram do pai que se foi, que ele já morreu. Outros ficam pensando como seria ter um pai, porque nunca não teve, né? Ele às vezes só teve o ato ali com a mãe, foi no dia da vida dele, você não teve contato com o seu pai, às vezes nem sabe quem é. Outros teve a convivência com o pai, e ele às vezes foi um pai ausente, às vezes usou palavras que te magoou. E a gente tem situações em consultório que existem pais que abandonaram, outros que abusaram emocionalmente e fisicamente. Então, assim, a gente tem diversos pais, né? Se a gente for olhar para as situações que a gente vive hoje em atendimento. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo para você? Porque para mim, há alguns anos atrás, isso também era muito difícil. O mês de agosto era um mês muito pesado para mim emocionalmente. Eu não saía de casa, eu só queria dormir para, né? Era a minha fuga, porque se eu fosse em lugares públicos eu viria pais com filhos, eu não teria o meu pai no domingo, né, do Dia dos Pais. Então para mim era muito doloroso. Até que eu fui vivendo um processo do autoconhecimento. E essas feridas, elas foram sendo cicatrizadas, né? E hoje para mim é muito leve falar disso, contar a minha história para você. Por quê? Quando a gente tem alguma dor emocional com o pai, alguma ferida, a gente não avança na vida. Financeiramente, emocionalmente. É como se a gente tivesse com um peso aqui, uma pedra bem pesada, aqui nas costas, e não fosse para frente. Então, quando eu carrego uma ferida, eu tenho dificuldade de ir para frente, de avançar, de ir para o próximo nível. Então, por isso que eu vim conversar com vocês hoje. Para que vocês olhem para os seus pais, independente do que eles foram, do que eles fizeram, entendam que seu pai, ele deu aquilo que ele tinha. E aquilo que ele imaginava que era o ideal para você. E às vezes você fala, Paulo, mas ele foi embora. Ele deu o que ele tinha. Mas ele foi responsável, Paulo. Ele deu o que ele tinha. Por quê? Mediante ao que ele foi criado, os princípios e valores do que ele foi exposto, isso não é um problema. Abandonar aquele filho. Para ele, dentro do ambiente que ele foi criado, é normal. Você está entendendo? Que as pessoas, elas é a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, olha, você tem que falar agora chinês. Mandarim, sei lá, como que é a linguagem. Aí você fala assim, Paulo, mas eu não sei falar mandarim. Então, como que você vai falar mandarim se você não sabe? É a mesma coisa. As pessoas só dão aquilo que elas têm. Então, uma pessoa que foi fria, que não foi presente, que não se importou com você, foi o que ela recebeu, e ela só está entregando aquilo que ela recebeu. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, é algo muito novo, em termos de popular. Hoje tem um acesso aí gratuito. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo e está chegando esse conteúdo para você de forma gratuita. A gente está falando que a inteligência emocional, ela popularizou, tem mais ou menos 30 a 35 anos. É muito pouco tempo, gente. Porque antigamente, a pessoa ia, por exemplo, num consultório de psicologia, de terapeuta, ela era apontada, julgada, como se ela não tivesse algum problema de sanidade mental. Só ia no psicólogo que era, né? Não era. Ela não é. Fulano deve ser doido, tá no psicólogo? Não era. Antigamente era-se visto, eu falo porque eu tenho amigas minhas que são psicólogas, e elas falam, mais antigas, né, mais velhas, elas falam que elas tinham sempre ter o consultório em uma clínica. Porque senão a pessoa tinha um preconceito de ir na clínica dela. Se fosse só a clínica dela, tipo assim, consultório de psicologia, as pessoas não iam. Por preconceito. Olha para vocês verem a mente das pessoas, tanto que as pessoas eram atrasadas. Quando veio a inteligência emocional, veio o coach, veio, né, essa turma, ela popularizou, porque veio com ferramentas, com treinamentos, e aí as pessoas começaram a entender que não é sobre você ser uma pessoa doente, mas é sobre você ser uma pessoa que você pode chegar a novos lugares, a chegar em lugares do qual os seus pais não chegaram. Você pode ir muito além do que você imagina.
Então, aí foram se tratando os traumas, as crenças, e hoje popularizou a inteligência emocional. Então, tá aí, acesso a todos. Só basta você querer. Né? E financeiramente também, hoje está mais fácil, né? Mais barato. Tem muitas cursos online, muitas situações. Consultório você consegue ser atendido online, que às vezes você não tem tempo. Então, assim, está mais fácil. É ou não é? Está mais fácil. Então, qual que é o exercício que eu dou para você hoje que tem algum ressentimento com o seu pai? É que você olhe para ele e entenda que ele deu o melhor que ele podia, que ele achava, que ele acreditava que era o melhor. Eu vou dar um exemplo do meu pai para vocês, para ver se você consegue entender. O meu pai, financeiramente, ele nunca deixou faltar nada. Então, eu sempre morei em um lugar bom, um lugar de classe média, de segurança, isso era uma prioridade. Estudar em escolas de classe média, isso era também uma prioridade. Tinha o que me alimentar, então assim, tinha um convênio médico, então, essas coisas que era o básico, o meu pai dava. Só que, para mim, o que era importante era a questão emocional. E o emocional ele não dava. E isso que houve as feridas nas minhas emoções. Porque eu queria presença, atenção, queria que ele, né, fosse uma pessoa que estivesse na minha vida e ele não por uma decisão dele, ele não fazia, não estava e não iria mudar. Então eu precisei ir para dentro de mim, mergulhar, né, na questão da inteligência emocional, para entender que eu não poderia mudar o meu pai, que eu teria que aceitá-lo da maneira que ele é. E só assim eu deixei esse peso em cima de mim e decidi a viver a minha vida, a criar a minha história e a entender e ser grata que ele foi o melhor que ele pôde, ele deu o melhor que ele tinha e que os princípios e os valores que ele decidiu sobre a minha vida foi aquilo que ele recebeu. Mas que eu posso ter uma história muito melhor do que a que ele teve, eu posso ter uma família muito melhor do que eu tive. Então, o que eu quero trazer para você hoje é olhar para a sua situação e decidir liberar perdão, é decidir começar um novo ciclo na sua vida. Por mais que hoje seja um dia difícil. Gente, eu lembro que na minha adolescência, quando era essa época de Dia dos Pais, eu dormia o dia inteiro. Eu sou da época que comprava, sabe, os CDs? Comprava os CDs e ficava sábado e domingo, porque eu não queria ir para nenhum lugar público. Era o agosto todo, tá? Porque geralmente é o segundo domingo do mês, né? Então no primeiro domingo, no primeiro fim de semana lá de agosto, eu já não queria sair. No segundo piorou. No segundo, eu ficava o dia inteiro dentro de casa, porque eu sabia que aonde eu fosse eu viria pais com filhos. E eu sabia que eu não teria o meu pai para estar. Então, o que eu quero dizer para você é que hoje é um dia de você parar para pensar de que as suas feridas, aquilo que você carrega, ela pode cicatrizar também. A gente tem a opção de carregar essa ferida aberta para o resto da vida e ter dificuldades em avançar, em crescer, em prosperar, ou a gente decidir olhar para o lado bom, agradecer pelo fato de ele ter te dado a vida, entender que ele foi o melhor que ele teve e que você pode fazer a sua história agora. Agora você já é uma pessoa adulta e você pode olhar para frente e fazer a sua família de acordo com aquilo que você acha certo e errado, né? Aquilo que você fala, isso é errado, isso eu não quero. Pode fazer uma nova história. Então, ou você vai ficar se fazendo de vítima e ficar reclamando de tudo aquilo que dói em você e que na verdade não vai resolver nada, ou decidir fazer uma história diferente. Eu decidi fazer uma história diferente e entendi que o meu pai foi um ótimo pai, inclusive, melhor do que muitos que tem por aí. A única coisa que ele, na mente dele, ele já era ótimo. E que, para mim, emocionalmente, não era. Então, era uma comunicação diferente. Mas ele foi melhor do que muitos e muitos pais. Eu agradeço a Deus pela vida dele, por tudo que ele fez por mim. E se hoje eu estou aqui falando com vocês, foi pela educação, foi pelos princípios, foram pelos valores que ele me deixou. Foram muitas coisas boas, mas é porque na vida a gente tem decisões para tomar. Ou a gente vai ficar olhando o que falta, ou a gente vai agradecer por aquilo que a gente tem. É uma escolha para a vida. E eu decidi de agradecer. E hoje eu ajudo pessoas a vencer as suas feridas emocionais. Eu fiz do limão
O quê? Uma boa limonada. O que é interessante? O limão sozinho, ele só serve para uma pessoa, ele é azedo, né? Você não consegue desfrutar muito. Mas a limonada, você coloca açúcar, ele rende mais, e você pode compartilhar com outras pessoas. E é isso que eu quero te convidar hoje. A você superar aquilo que te marcou e fazer uma nova história. Bom, hoje eu fico por aqui. Se esse vídeo impactou você de alguma forma, manda para algum amigo, para alguém que você sente que precisa de ouvir esse vídeo. E se inscreva no canal, dá aquele joinha, porque isso é uma motivação para que nós possamos continuar trazendo uma mensagem aí para a sua vida. Então eu fico por aqui, uma excelente semana para você.